Olá pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, sou o João Henrique. Agradeço até pela compreensão de vocês, tivemos um contratempo em nosso áudio. E para quem não me conhece, sou o João Henrique, faço parte aqui do time de CS da Conciliadora. E hoje a gente decidiu, né, fazer esse webinar do cliente. É uma ideia que a gente teve e é interessante porque a gente dá, né, essa oportunidade de escolha para vocês, clientes, ter, né, a voz de vocês. E o assunto mais escolhido, dentro daqueles que eu fiz a lista, foi o assunto de conciliação bancária. Então eu preparei um conteúdo super legal. Vocês podem observar também que o nosso chat ao lado ele se encontra aí aberto. Então é um momento legal de vocês trazerem as suas dúvidas sobre o tema, né, de conciliação, trazer sugestões, até mesmo para a gente ter essa interação, tá bom? Então se tiver algum ponto que vocês tiveram um pouco de dúvida nesse treinamento ou algum ponto que vocês gostariam de compartilhar comigo aí, deixem aí no chat. Vai ser bem legal essa interação, esse bate-papo aí com vocês, tá bom? Vou estar compartilhando minha tela aqui com vocês e vou estar falando um pouquinho também sobre a tela, tá bom, pessoal? Aí, geralmente eu deixo um espaço no final, tá, para estar falando com vocês, lendo um pouco das dúvidas também. Então, qualquer coisa que precisarem, já vão deixando aí no nosso chat para a gente conversar, eu fazer essa leitura do chat depois, tá bom? Bom, perfeito. Estou fazendo compartilhamento aqui na minha tela com vocês, tá bom? E como eu disse, o assunto de hoje vai ser voltado à tela de conciliação bancária, tá? Para quem não conhece a tela de conciliação bancária, ela vem muito com o pressuposto de dizer, né, para vocês se tudo aquilo que foi vendido, se todo aquele lote previsto, né, para uma certa data ou para aquele período, de fato aconteceu o pagamento adequado. Mas o que seria esse pagamento adequado? Seria, né, referente ao valor depositado, a data de depósito e a conta de depósito. Então a conciliadora ela valida aí principalmente esses três pontos, tá? Data, conta e valor. É muito importante também quando a gente se fala, né, de tela de conciliação bancária, o extrato bancário de vocês. Sem o extrato bancário, essa tela perde total funcionalidade. Então é muito importante que vocês utilizem, né, o upload do extrato, vocês façam, né, o import primeiramente. E o que seria importar o extrato? Seria vocês irem no banco de vocês. Então, eu trabalho com o Banco do Brasil, eu trabalho com a Caixa, eu trabalho com, enfim, né, com o Bradesco. Cada banco ele vai ter um tipo de formato. Então, a Caixa, por exemplo, é FX, Bradesco é FX. Se você tem um pouco de dúvida em qual é o formato do seu banco, consulte a nossa tabela, tá? Lá tem toda direitinho, né, completo essa relação entre banco e formato, e lá vocês conseguem ter, né, obter essa informação. Feito isso, né, feito essa retirada desse extrato, então o primeiro passo, né, seria vocês entenderem qual seria o seu formato e no portal do seu banco, tá? Então lá dentro do portal do banco seria necessário vocês exportarem, importarem esse extrato para fazer o upload aqui na conciliadora. E como a gente faz esse upload? Qual que é o processo? A gente pode vir aqui nessa tela de upload, nesse botão. Aqui eu já trago um resumo, tá? Então eu preciso do extrato dessa conta, pois é esse daqui que informa que o extrato não foi enviado. E esse número 6 vai indicar que são 6 extratos que eu preciso. Por quê? Quando eu clico, né, nesse detalhamento, ele me informa que são 6 extratos, porque são de 6 dias. Do dia 4 do 4, 5 do 4, 6 do 4, 7 do 4, 8 do 4 e dia 26 do 4. Ou seja, dentro de todo esse período aqui que eu estou analisando, do dia 1º até o dia 30 do 4, faltam-se, né, esses 6 dias para eu fazer o import. Então, nesse caso, eu poderia, né, pegar o extrato desses dias, ter salvo ele primeiramente no meu computador, posso clicar aqui em selecione um arquivo e automaticamente já abre minha área de trabalho, como vocês podem ver. E aqui eu navegaria na minha área de trabalho e selecionaria esse extrato. E logo após, clicar novamente em Upload. Eu não vou conseguir fazer aqui com vocês porque eu não tenho um extrato, tá? Esse daqui é um cliente modelo, então eu não tenho um extrato dele. Feito isso, né, feito esse passo que eu comentei com vocês, vocês irão analisar esse campo aqui de arquivos enviados. Caso o seu extrato apareça com um status de correto, um status positivo, vai aparecer o período e a conta, né, que ele se refere. Então isso é indicativo que o upload deu certo.
Agora, se deu um upload cancelado, upload incompleto, significa que teve algum problema. Nesses casos, vocês podem recorrer aqui em atendimento ao cliente e lá levar, né, esse acontecimento para que seja feita a tratativa, o estudo do que ocasionou isso, né? Enfim. Mas pressupondo, né, que deu tudo certinho, apareceu o status correto aqui para vocês, né, essa informação, e eu fiz o upload. Então, essa confirmação significa que o envio do extrato foi concluído com sucesso. Porém, a gente precisa que a conciliadora, na inteligência artificial da tela de conciliação bancária, faça a leitura desse extrato. Então, essa leitura ela pode levar de 15 a 20 minutos. Tá? Então, é importante vocês terem essa ciência aí. Tá bom? O envio é rápido. Então, o envio eu consigo fazer em questão de 1 minuto. Porém, a leitura, né, do extrato que demanda um período maior. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses ícones. Bom, esse ícone de conciliado significa que houve uma conciliação desse depósito. Então, como que funciona isso? Bom, a conciliadora nessa tela ela trabalha com lote de recebimentos. Então, vamos supor que hoje, dia 30/8, está se previsto aí um depósito de 30 mil líquido, né? O valor final de 30 mil. Contando débito, parcelado, crédito, né? Fez um montante de todas essas vendas com data de previsão de pagamento para o dia 30/8, totalizando esse lote de 30 mil reais. A conciliadora ela vai ler o seu extrato bancário e vai procurar esses 30 mil reais. Acontecendo esse depósito, estando tudo certinho, a gente traz esse extrato de conciliado, esse status de conciliado. Porém, se a gente tem essa previsão de 30 mil reais e foi depositado 29 mil, a conciliadora entende como um erro. E por isso, acontecem os divergentes. Tá? Claro que eu vou fazer uma análise mais detalhada com vocês, mas é só explicando por alto o que se refere a cada um desses ícones. E temos também o extrato não enviado, tá? Que é esse ícone vermelhinho. Nele, é basicamente dizer que o extrato não foi enviado. Então, aqueles 6 extratos que eu disse, né, que seria necessário envio, se englobam dentro desse ícone em vermelho aqui, tá bom? Bom, e uma sugestão também que eu dou para vocês é fazerem análise sempre pela adquirente. Por quê? Principalmente para você, cliente, que trabalha aí com 5, 3, 10 adquirentes, fica mais fácil entender qual adquirente que a gente conciliou o recebimento dela e qual aquela que está pendente nessa conciliação ou aquela que deu uma dor de cabeça maior. E é até bom, porque imagina que eu trabalho com 9 adquirentes e eu estou vendo que aquela adquirente em específico está dando problema em todo o lote de pagamento. Então, às vezes, até um indício, né, para ver se de fato aquela adquirente é boa, se de fato está tudo certinho, se vale a pena trabalhar com ela. Enfim, essa análise é super legal. Esse daqui, por exemplo, ele trabalha somente com a Cielo, tá? Então, ele tem uma previsão de R$ 4.366.383,53. E aqui eu tenho esses 3 status. Então, vamos rever eles aqui. Só um minutinho, viu, pessoal? Bom, voltando aqui ao que eu estava dizendo. Bom, vamos lá. Eu vou começar a fazer uma análise com vocês nesse status de conciliado. Foi o primeiro que eu disse. Bom, a gente pode entender que esse conciliado ele aconteceu, tá, na conta de final dígito 0, na data de 19/4, pela adquirente Cielo, tá? E aqui eu tenho o valor de crédito. O valor de crédito seria basicamente o valor bruto, tá? Ele é um valor... Por que eu não digo que ele é o bruto? Porque ele já descontou as taxas, mas não descontou os débitos. Para quem não entende muito dessa parte, ou então acha um pouco confuso, tem um vídeo aqui em nosso canal explicando a diferença de débito e de taxa aqui na conciliadora. Resumindo, tá? Esses débitos aqui para a gente seria aluguéis de máquina, taxa de anuidade, operações de gravame, alguns empréstimos. Então, seriam basicamente esses descontos que eles estarão impactando diretamente no seu recebível. Tá? Então, a gente tem esse valor aqui de 199, tá? Um desconto de R$ 98 mil.
gerando uma previsão líquida de depósito de 101.240,26 centavos. Vocês podem observar que o valor de depósito condiz com o valor previsto. Então, por isso, a conciliadora traz esse status aqui de conciliado. E o saldo de conciliação fica zerado, por quê? A gente tinha um valor previsto e um valor de depósito igual. Então, não fica um saldo positivo e nem um saldo negativo. E o mais interessante, tá? Poucas pessoas sabem desse detalhe, é que quando eu clico na linha, trago um detalhamento desse lote. Então, aqui, por exemplo, eu tenho os depósitos, né, o extrato bancário na íntegra, e por aqui eu tenho os depósitos, tá? De 96 mil, esse de R$1.000, e desse lado, tá? Os lotes, né, as vendas, enfim, essa daqui, por exemplo, Master Parcelado, foi uma venda feita no dia 17/2 de 2022. Então, a gente pode ver que foi de uma data mais antiga. Por quê? A gente está olhando a data de depósito do dia 19/4 de 2022. Esses outros aqui, por exemplo, que vocês podem ver que a data está 1/1 de 1900, pois isso não existe. Até porque isso também é uma operação de gravame. Então, esse cliente tem algumas negociações com o banco e quando o cliente tem, né, esse gravame, é demonstrado com essa data aqui na conciliadora. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho dos divergentes, pessoal. Tá? Na conciliadora será possível dois cenários. Tá? O cenário de divergência positiva e o cenário de divergência negativa. Mas qual a diferença dos dois e como proceder em cada um deles? Bom, eu vou demonstrar aqui para vocês alguns exemplos, tá bom? Eu vou pegar de exemplo aqui o dia 1/4. Nesse dia, eu tinha um crédito previsto de 167 mil, um débito de 65 mil reais, gerando uma previsão de 101 mil. Porém, na hora que a conciliadora foi ler o extrato, né, foi fazer a leitura, identificou um depósito somente de 69.186,48, deixando-se então o saldo de conciliação negativo de menos 32 mil reais, tá? Que é o gap entre o valor previsto e o valor de depósito. Pô, João, identifiquei esse divergente. Qual que é o próximo passo? O que fazer agora? Bom, o próximo passo vai ser basicamente vocês clicarem aqui na linha, tá bom? Só um minutinho que está carregando aqui para mim. E desse lado, eu consigo validar aqui o meu extrato bancário na íntegra. Então, eu tenho um conhecimento que a Cielo me paga com a nomenclatura Cielo. Então, eu posso até fazer um filtro aqui. Fazer um filtro pela Cielo. Opa, acho que o C está minúsculo. Deixa eu copiar que fica mais fácil. Bom, eu vou copiar aqui a Cielo. E ao fazer uma busca em meu extrato, eu identifiquei somente um valor de 69.186,48. Ou seja, estava previsto 101 mil. E na hora que eu fiz um filtro no meu extrato, né, eu fiz essa leitura do meu extrato, identificou somente esse pagamento de 69 mil reais. Então, né, tem esse gap. E o que fazer? Bom, nesse caso, que a gente fez essa busca manual no nosso extrato e a gente não encontrou, nesse caso é necessário uma abertura de chamado. Mas antes de abrir um chamado, pessoal, é super válido, tá? E é muito importante, sem isso a gente não consegue dar sequência na sua tratativa. É basicamente ir lá no portal da Cielo, pegar um relatório de pagamento detalhado e salvar em seu computador. Pois na hora da abertura do ticket, esse relatório será imprescindível. Sem ele a gente não consegue fazer basicamente nada. Então, essa é a solução, né, que a gente indica para vocês para a conciliadora dar início a essa tratativa. Por quê? A gente vai validar o seguinte, aqui na conciliadora a gente tem uma informação de valor previsto de 101 mil reais. Agora a gente vai confrontar se na Cielo eles dizem que se é essa previsão também de 101 mil reais, para ver se não existe um erro de comunicação
entre a conciliadora e a Cielo, tá? Agora, se na conciliadora tem um valor previsto de R$ 101.000 e no portal da Cielo tem uma previsão de R$ 69.000, é possivelmente um erro de comunicação e a conciliadora corre atrás para resolver isso. Agora, se de fato na Cielo está R$ 101.000 e na conciliadora também está R$ 101.000 e a gente não identificou nenhum depósito nessa conta, aí a gente já identifica um problema super maior. Por quê? Aparentemente está tudo certinho. Aí essa tratativa seria, né, com a Cielo para entender se eles fizeram algum depósito em alguma outra conta ou se vai fazer esse depósito em algum outro dia, né, para entender o que de fato aconteceu. Outro cenário, eles te pagarem com alguma outra nomenclatura. Então a gente está acostumado da Cielo pagar com Cielo Vendas Débito, Cielo Vendas Crédito. Agora vamos pensar que a Cielo te paga com uma nomenclatura de Pix. Pix e o seu CNPJ. A conciliadora possivelmente não vai conseguir vincular esse Pix a Cielo. Então é uma possibilidade também. E nesses casos, o nosso suporte faz o cadastro dessa nomenclatura para que nos próximos depósitos, né, a conciliadora inteligência artificial já assimile já faça, né, essa assimilação dessa nomenclatura ao valor previsto e surja, né, essa conciliação aí, né, faça essa correção, tá bom? Então, eu falei um pouquinho aqui com vocês sobre essa divergência negativa. Ficou tranquilo, pessoal? Deu para entender? Se tiver com dúvida, não se esqueçam de deixar aí no nosso chat, tá bom? Ele está aí mesmo para ter essa interação com vocês. Então, principalmente vocês, clientes que estão ao vivo, não percam essa oportunidade da gente interagir, hein? É um momento super bacana desse bate-papo. Bom, então falei aqui com vocês um pouquinho sobre a divergência negativa. Ela é um pouco mais complexa, tá, galera? Então, ela existe algumas outras possibilidades. Agora, existe também a divergência positiva. Opa, já identifiquei uma aqui, ó, no valor de R$ 8.756,36. Ela aconteceu no dia 18/4, onde a gente tinha um crédito previsto de 1.430.000, um débito de 718.000, gerando uma previsão de 712, tá? E o valor de depósito foi de R$ 120.000, ou seja, R$ 8.756,36 a mais do que o valor previsto. Bom, João, o que eu faço nesses casos? Sempre quando acontecer a divergência, tanto positiva quanto negativa, vocês terão que acessar o portal da adquirente que está gerando essa divergência. Então, volto a dizer, vocês deverão ir no portal da Cielo e tirar um relatório de pagamento detalhado. Nesse relatório de pagamento detalhado, o valor está condizente aos R$ 112.000 previsto? Se sim, a conciliadora e a Cielo estão comunicando, né? Não tem erro de comunicação, pois a mesma informação que está lá está aqui na conciliadora, então está ok. E aí, nesse caso, como teve um depósito de R$ 120.000, houve um erro de depósito por parte da Cielo, hipoteticamente nesse caso, tá? Aí foi possivelmente uma antecipação sem autorização, um depósito que está compensando um dia anterior, também existe essa possibilidade. Então, nesse caso, é importante vocês validarem aí essa questão, tá bom? Com o seu relatório de pagamento, com a previsão do portal da Cielo. Agora, João, no portal da Cielo está dizendo que o valor previsto é R$ 720.000, que coincide com o valor de depósito. Então, nesse caso, foi um possível erro de comunicação entre a Cielo e a conciliadora. Nesses casos, eu volto a dizer, com o relatório de pagamento, vocês irão abrir um chamado e a própria conciliadora vai correr atrás dessas informações que estão faltando para trazer, né, gerar essa divergência, né, se tornar um conciliado. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu falei aqui com vocês alguns exemplos de divergências tanto negativas quanto positivas. Agora eu vou falar sobre alguns casos extras, tá? Algumas hipóteses aqui que eu vou gerar com vocês, até porque, como eu disse, é um cliente modelo. Então aqui eu não consigo trazer todos os cenários, né, possíveis aí, mas a gente já está trabalhando para nas próximas lives ter um cenário legal aí para vocês com alguns outros exemplos. Bom, um exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que não se encontra nessa apresentação, seria o cenário de sem domicílio bancário,
tá? O que seria esse sem domicílio bancário? Bom, cada venda ela tem um domicílio bancário, um destino bancário. Isso é cadastrado no próprio portal do adquirente, tá? E a adquirente repassa essa informação para a gente. Então, com isso que a gente cria essa previsão, tá? Quando a adquirente não informa para a conciliadora que esse destino bancário, esse domicílio bancário, a conciliadora não consegue assumir a responsabilidade de dizer assim, olha, esse lote vai depositar na sua conta X. Ah, não, agora esse vai depositar na conta Y. Então, a conciliadora não consegue assumir essa responsabilidade. Se a gente não tem essa informação, a gente não consegue dizer para vocês. Então, nesse caso, quando se encontra-se aí com esse ícone de sem domicílio bancário, um íconezinho azul com um risco no meio, geralmente, tá, pessoal? Geralmente vai ser voltado a um desconto. Então, um desconto de aluguel de máquina, no valor de R$300. A adquirente só fala assim para a conciliadora: olha, pessoal, vai descontar R$300, mas das 5 contas que você tem, eles não informam qual que vai ser descontado. Então, por isso, fica aquele sem domicílio bancário, tá? Algumas vezes, alguns dos casos, não todos, a própria inteligência artificial consegue já fazer essa assimilação. E também quando você faz o envio de todos os extratos, né, vamos supor essas 5 contas, o sistema já consegue entender em qual conta que foi descontado, tá? Aí o sistema já faz essa assimilação, mas não são todos os casos. Alguns casos pode ser que vocês, ao fazerem a abertura de um chamado, a gente consegue, né, em contato com o adquirente, essa informação que está faltando e gerar um domicílio bancário para esse débito, para esse crédito. Mas não são todos, tá? Vale a pena a abertura de um chamado e uma análise à parte do seu caso, tá? Mas é porque eu comentei isso porque muita gente me fala: pô, João, tem como resolver esse sem domicílio bancário? O que que ele é? Então seria basicamente isso: um depósito, um crédito, na qual a operadora não informa em qual conta vai acontecer esse depósito ou esse desconto, tá bom? Outro caso que eu gostaria de comentar aqui com vocês, que muitas pessoas trabalham, né, é um cenário aí de muitas pessoas, são as wallets. O que seria wallets? Seria basicamente algumas adquirentes voltadas para o e-commerce, tá? Como a PagSeguro, Mercado Pago. São essas adquirentes que trabalham como uma carteira digital, tá? E ela trabalha, né, a conciliação dela vai fugir um pouco do normal, né, das adquirentes padrões, como Rede, Cielo, né, GetNet, essas aí mais famosas do mercado. Elas vão ser, essas wallets vão funcionar um pouco diferente. Por quê? A conciliadora ela vai basicamente conciliar o saque. O que seria isso? Vamos supor que na minha carteira digital foram vencendo, né, diversos lotes. Então, no final do mês, eu tenho um saldo na minha carteira digital de R$100.000. Mas eu não quero sacar esses R$100.000 de uma vez. Eu quero sacar 50 mil. Então, eu vou destinar esses 50 mil para um outro banco. Vamos pegar de exemplo aí o Banco do Brasil, já que é esse desse cliente. Eu vou destinar esse saque desses 50 mil da minha carteira digital da Mercado Pago para o Banco do Brasil no domicílio bancário de dígito 0. Aí sim, a conciliadora vai fazer essa conciliação desse saque de R$50.000 que foi para o Banco do Brasil, tá? Agora, aqueles 50 mil reais que ficou na Mercado Pago, ele não aparece para a gente. Ele não aparece dentro desse valor previsto. Então, aqui não estaria aparecendo R$100.000. Estaria aparecendo 50 mil por conta que foi assim, os 50 mil que eu fiz a retirada da minha wallet para o meu banco, né, final aí, tá bom? Então, muitas pessoas também têm essa dificuldade, né, até porque foge um pouco, né, do convencional. Pessoal, e lembrando um detalhe, tá? Lá em pagamentos confirmados, estaria, né, os 100 mil, somente aqui na conciliação bancária que não, pois a gente trabalha somente na conciliação bancária com saques, tá? Então, muitas pessoas me perguntam um pouco sobre essa modalidade, digamos assim, né, de carteira digital, e ela funciona com essa particularidade. Algumas adquirentes também, voltando, né, agora no domicílio bancário, algumas adquirentes aí que têm algumas particularidades que vão estar envolvendo esse sem domicílio bancário, geralmente são vouchers, tá? A Goodcard, em alguns casos, ela não envia domicílio bancário para a gente. A Ticket também
não envia. Então, já tem algumas adquirentes que têm esse histórico de não repassar, né, 100% a informação para a conciliadora. Então, nesses casos, se vocês trabalham com alguma delas, pode ser que a sua conciliação não feche 100%, principalmente da Ticket. Por quê? A Ticket, se eu não me engano, tá, pessoal? Ela tem uma tarifa de DOC ou de TED que ela não informa para a conciliadora. Então, em todo depósito que ela faz para vocês, debita lá R$ 10. Mas dentro desses R$ 10, eles não informam para a conciliadora que vai ser descontado. Então, vou dar um exemplo na prática. Eu tenho 10 mil para se receber. Eles informam para a conciliadora os 10 mil, mas na realidade é 9.990. Por quê? Abateu esses R$ 10 da TED, da DOC. Então, vai gerar uma divergência. Por quê? A gente estava prevendo um depósito de R$ 10.000 e foi depositado 9.990. Por conta, né, desse desconto aí que eles não informaram para a gente não conseguiu prever o valor correto. Então, dei alguns exemplos aí, né, de algumas adquirentes que tem essa particularidade, mas na dúvida vocês também podem consultar aqui o atendimento ao cliente e também a conciliadora já está trabalhando em uma nova base de conhecimento, onde a gente vai colocar essas adquirentes que têm essas particularidades, até para vocês ficarem cientes que se não bater algum ponto é por conta disso, disso e aquilo, tá? E também, pessoal, eu peço para vocês aí seguirem a conciliadora nas redes sociais. Hoje trabalhamos com Instagram, YouTube, temos nossa comunidade no WhatsApp. O Instagram sempre a gente traz algumas novidades de alguns processos que estão surgindo no mercado, alguma adquirente, algumas alertas contra fraudes, enfim. Então, não deixe de seguir a gente lá, são conteúdos super legais. E também a live está acontecendo todo dia. E também essas lives ficam gravadas. Então, se você hoje que não teve essa oportunidade de participar ao vivo, não se preocupem que essa live fica gravada e depois vocês conseguem ver, tá bom? Bom, pessoal, tentei abordar aqui com vocês, lembrando que é um assunto um pouco mais complicado. Então, se algum ponto não ficou claro para você, se você quer compartilhar sua dúvida, sua sugestão, nosso chat está aberto, tá? E eu deixo esse último minutinho aqui para estar interagindo com vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bom, pelo que eu vi aqui, não vi nenhuma mensagem. Então, assim, espero que estejam tudo ok, né? Espero que deu para absorver esse conhecimento. Mas, como eu disse, se vocês querem alguns outros conteúdos, eu vou estar fazendo também, se eu não me engano, só uma vez no mês, esse webinar do cliente, onde eu deixo para vocês escolherem os temas. Mas, como eu disse, né, todo dia tem live diferente e cada dia é um tema diferente. Tá? Então, a gente já fez live de conferência de vendas, de integração, de análise de taxa, de débito. Então, assim, já abordamos basicamente a plataforma toda. Até mesmo como abrir chamados, tem vídeo sobre. Então, se você está com alguma dúvida em algum ponto específico, dá uma olhadinha nos nossos vídeos antigos, pois tem muito conteúdo aí para vocês, tá bom? E no mais é isso, pessoal. Tentei abordar esse conteúdo aí com vocês. Para você, cliente, que não conseguiu participar dessa live, deixa sua dúvida aí no comentário, sua sugestão, que assim que você fizer o comentário, eu já vou dar uma olhadinha, já vou tentar te responder, tá bom? E ficamos à disposição. Até breve, galera. Até mais. Tchau, tchau.